Bom dia, meu irmão, minha irmã, você que me acompanha por esse canal de evangelização diaconal. Hoje, 23º domingo do tempo comum, nós temos o Evangelho, Lucas 14, 25 ao 33. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual rei que ao sair para guerrear com outro não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro, que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, o tema para esse 23º domingo do tempo comum, a mensagem que escutamos hoje de Cristo no Evangelho, nos coloca para uma frase fundamental e um momento fundamental na nossa vida: carregar a cruz. E carregar a cruz não sozinho, mas carregar a cruz e caminhar atrás de Jesus, como ele mesmo diz, e apostar no seu seguimento. O tema de hoje, na qual podemos meditar esse evangelho, é baseado justamente nesta passagem, nesse versículo. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Muito comum nós podemos nos dar um destaque ou impressionarmos mais com esse tema, carregar a cruz. Sobre isso já se escreveu tantas coisas, e se falou muito, e ao mesmo tempo esse termo é usado para uma atitude conformista, de pensar que Deus quer o nosso sofrimento. Jesus teve a sua cruz e cada um de nós também tem a nossa cruz. A grande diferença é se carregamos a nossa cruz com Ele, ou se queremos carregar a nossa cruz sem Ele, o que é impossível. A isso nós devemos nos conformar. E esta palavra conformar tem um sentido muito forte, para todos nós cristãos. Ter a forma com a forma de Cristo e não a nossa forma. Se conformar a Ele, porque Ele se faz para nós, que somos seus seguidores e queremos ser seus discípulos, o caminho, a verdade e a vida. Tudo está perfeitamente comportado na pessoa de Cristo. Ele é o nosso modelo, da qual nós temos que nos conformar. Tomar a forma dele, se encaixar em sua forma. Mas será que isso seria possível, de uma maneira em que o Senhor da vida, do amor, pede a mim e a você? Deus não quer o nosso sofrimento. Isso é uma frase muito também conhecida, Não é vontade de Deus o sofrimento. O sofrimento não é caminho de salvação. O caminho de salvação é justamente o Filho de Deus, a pessoa do Filho de Deus completa, que é Jesus Cristo. Lembrarmos que ele disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, seguir este caminho, seguir esta verdade, para se ter esta vida que tanto se deseja e é prometida por Cristo, nós temos que supor e fazer uma opção muito decidida e clara,
E é claro, essa opção é por Ele, é por Cristo, né? E lembrar sempre que toda opção exige uma renúncia. É escolher isto ou escolher aquilo. A opção feita irá, de uma certa forma, marcar nossa vida inteira. Quando optamos por Jesus, significa que deixar tudo e colocá-lo, e somente a Ele, como absoluto da nossa vida, né? A Ele, sim, deveremos sempre nos conformar, não no sentido de entrar numa forma confusa, não, uma forma segura, mas uma forma que também recupera toda a nossa essência de caminharmos, né, juntos para uma existência plena, né? Lembrar sempre que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E esta imagem e semelhança de Deus é o próprio Verbo, o Cristo Senhor, né? O homem só será feliz quando recuperar de fato a sua verdadeira vocação. Qual é a sua verdadeira vocação? É voltar às suas origens, né? Fazer a opção pela vida, sempre para ser si mesmo e não o outro ser. Ou seja, meu irmão, minha irmã, ser imagem e semelhança da verdade, da vida e do amor que o Cristo veio nos indicar. Para isso, ele nos dá este exemplo, né, que hoje nós escutamos no Evangelho, da construção da torre, né? A torre representa todos os nossos projetos de vida, né? Como estamos construindo o nosso projeto de vida, para que local e vida nós queremos construir essa torre. Lembrar que a torre de fato, sólida para todos nós, é o próprio Cristo. A torre forte, a torre que é fiel para cada um de nós na nossa história. E também nos dá outro exemplo, né? E quando um rei sai para guerrear contra o outro com 10.000 homens no seu exército, encontra um adversário que tem justamente 100% a mais de força de homens que ele, 20.000 homens, né? O que se deve fazer? Buscar a partir do parâmetro da verdade, né? Que é Cristo, ter sabedoria e discernimento para procurar aquilo que mais convém para preservar a vida sua e dos outros. Procurar o caminho da paz, né? Possamos aprender por esses exemplos, né, que hoje Cristo nos ensina. É preciso ter prudência em todas as situações que são colocadas na nossa vida, são postas naquilo que é para o nosso seguimento à sua pessoa. Não neste sentido de... Cristo não diz assim nesse sentido: se alguém vem a mim, mas não desapega de seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, irmãos, irmãs e da própria vida. Ele nos convida a desapegar e não deixar de amar, né? Amar aqueles que nos estão ao nosso redor, mas sempre com a primazia do Senhor, receber tudo dele e levar a nossa vida nesta conformidade com Ele, para que assim possamos, de fato, sermos os discípulos que Ele espera que sejamos. E para, depois do discipulado, sempre nos tornarmos evangelizadores. Que assim seja. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fazei brilhar, Senhor, vosso semblante ao vosso servo, ensinai-me vossas leis e mandamentos. Um excelente domingo para todos, nesse 23º domingo do tempo comum, e uma excelente semana com sabedoria. A sabedoria e a opção por Cristo. Amém.